Existe um movimento global para aprisionar o indivíduo. Diante disso, você só tem duas escolhas: tentar se salvar ou sucumbir aos planos malignos. E uma coisa é certa: você só vai fracassar se você não tentar. E logo, logo, eles vão fechar a cerca, com você dentro ou fora. Ontem eu ouvi um audiolivro chamado A Sociedade Industrial e Seu Futuro, onde o autor esclareceu como a humanidade, em forma de sociedade, caminhava para um caminho de cada vez mais controle e restrições, sendo esse o preço que se pagava pela comodidade, e que os avanços tecnológicos eram inevitáveis. Aqueles que negassem o seu uso seriam naturalmente expurgados da sociedade. É tipo o celular. Se você acha ruim o Zuckerberg vender os seus dados para outras empresas, você pode simplesmente desinstalar os aplicativos da Meta e você fica livre. Mas você não quer isso, né? Você não vai perder o contato com seus amigos e as amiguinhas. Ah, Mark, se esse é o preço que você cobra, eu aceito pagar. Pego meus dados e deixo eu aqui com meus amigos. E são trocas assim que nós fazemos naturalmente todos os dias. E nesse vídeo eu vou te ensinar como obter o melhor dos dois mundos. Você não entrega os seus dados e ainda desfruta da modernidade. Metaforicamente falando, é claro. Não vou entrar em detalhes específicos sobre o Instagram. Mas antes, eu preciso te apresentar qual é a ameaça que nós estamos lidando, antes de tentar contornar. Essa ameaça nada mais é do que as empresas em conluio com o Estado, que querem cada vez uma fatia maior do bolo, uma fatia maior de controle. E adivinha quem vai ceder esse espaço? O brasileirinho comum, como sempre. Essa semana foi aprovada a quebra de sigilo bancário, sobre a justificativa de que essa vai ser uma forma de arrecadar o ICMS automaticamente. Parece que é como se você fizesse um Pix e ele já chega descontado na conta da outra pessoa, da empresa, enfim. Não interessa muito a medida em si. O fato é que isso abre precedente para cada vez coisas mais controladoras. É que nem aquela curiosidade. Não sei se você sabe, mas se a cabeça de um gato passar em algum lugar, o resto do corpo também passa. E assim funciona com o governo. Ele põe uma medida e você acha que nada mais vai acontecer. Vai parar naquilo ali mesmo, vai ficar só na cabeça. Inocência sua. É só questão de tempo até o governo começar a impor obstáculos para você fazer coisas básicas como indivíduo. Um bom exemplo é o Drex, que eu já fiz um vídeo sobre ele, que é basicamente o dinheiro digital, o dinheiro brasileiro. E tá bem longe de ser uma criptomoeda, inclusive. Esse dinheiro pode ter funções, como por exemplo um prazo de validade. Se você não gastar o seu salário todo até o fim desse mês, o seu dinheiro evapora. E essas coisas absurdas vão vir com a justificativa de que é uma medida para aquecer a economia, eu quero acabar com a inflação, qualquer besteira. Mas só o burro acredita nesse papinho. E eu já sei que essa é só mais uma forma de o rei e seus amiguinhos manterem as pessoas pobres. Se você não consegue juntar dinheiro porque ele evapora no fim de todo mês, você não enriquece. E se você não enriquece, fica impossível você juntar dinheiro para investir, por exemplo, numa empresa que eventualmente possa concorrer com outras empresas que já existem. As que já estão estabelecidas não querem isso. Não sei se você já reparou, mas a maioria das empresinhas que surgem, por exemplo, ela fatura 1 milhão no ano. Chega a Coca-Cola, oferece 10 milhões para aquela empresa e compra a empresa. A empresa cede porque é muito dinheiro, enfim. Mas o que ela não vê é no futuro, que depois a Coca-Cola tendo tudo aquilo, ela domina o mercado completamente. Aí se ela pagou caro no passado, agora ela recupera fácil. Um exemplo disso é um cara que, na Europa antiga, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era aquela época das navegações lá, tudo, que tinha muito barco, tava na moda, né? Aí ele ingressou nessa indústria de navios. Ele alugava seus navios para travessia de pessoas pela Europa lá, pelos rios, mares, sei lá. Aí lá tinha outros barcos de outras empresas que eram concorrentes desse cara, que eu esqueci o nome. E até que o nosso protagonista resolveu colocar os seus preços abaixo da tabela, de forma que ele conseguia se destacar pelo baixo preço, mas por outro lado ele tinha prejuízo. Só que esse prejuízo fazia parte do plano dele. Eu acredito que esse homem tinha algum outro negócio.
Se eu soubesse o nome dele, eu ia pesquisar e ia falar que negócio é esse. Mas não sei. Não acredito em algum banco, alguma coisa assim. Mas era esse outro negócio que ele tirava dinheiro para pagar os prejuízos causados pelos baixos preços da sua empresa de barco. Mas o fato é que ele, depois de uma certa persistência, conseguiu ficar com a maior parte da clientela para ele, porque ele era bastante competitivo, os preços eram bem baixos e ninguém mais conseguia bater de frente. Dessa forma, as outras empresas começaram a ir quebrando. Aí o nosso personagem, muito esperto, ele comprou os barcos da concorrência, quase todos, por um preço bem baixo, porque o negócio de todo mundo estava desvalorizado, falindo. Mas se o barco custava 10 mil euros, o cara comprava por 5 mil, e o dono ainda vendia feliz, porque aquele dinheiro parado era prejuízo para os outros. Aí depois que o cara comprou tudo, adivinha o que aconteceu? Ele, sendo o único do mercado, colocou o preço alto nas suas navegações. E quem não quisesse pagar tinha que ir nadando, porque os meios de transporte eram todos dele. Foi assim que ele se estabeleceu com folga no mercado, sem concorrentes e, obviamente, sempre suprimindo a concorrência posterior, para ela não crescer. E o mesmo já pode ser, ou já é, feito no Brasil. E o Drex é só uma dessas ferramentas para controlar os demais. Outra coisa, com base no que já aconteceu, é razoável o governo modificar a moeda para que ela tenha restrições. E vai ser tudo por uma boa causa, sempre. Por exemplo, bloquear o dinheiro caso alguém tente comprar um cigarro, porque faz mal. E o governo não quer o mal de ninguém, então ele proibiu o cigarro, proíbe a compra de cigarro. Até aí, nada demais. É uma medida que eu acho que não tem grande interferência. Mas vale lembrar que o que eu disse antes, quando a cabeça do gato passa, o resto também vai. Hoje, por exemplo, eles só bloqueiam a compra de cigarro. Mas e se depois o seu dinheiro ficar limitado a comprar só 10 litros de combustível por mês para evitar que você polua mais o meio ambiente? Você vai gostar? Relaxa, é por uma boa causa. Também, agora você não pode mais comprar carne, porque já existem alimentos proteicos veganos que substituem muito bem uma carne. Assim, eles não precisam mais matar animais e você se mantém nutrido, da mesma forma. Até porque quem compra carne está financiando a morte de animais inocentes. E por aí vai. A tendência de controlar as pessoas financeiramente vem forte, chegou forte nessa década. Tem até um plano globalista chamado Agenda 2030, que eu também já falei aqui no canal, que tem os seguintes objetivos. O tópico 1, erradicação da pobreza. O que não existe, porque muitas pessoas são pobres porque querem mesmo. É só ver um brasileiro que ganha na loteria. 90% vai voltar para o mesmo patamar financeiro que estava antes do prêmio. Pobreza é algo individual. O que pode ser feito para melhorar isso é educar as pessoas sobre finanças pessoais, por exemplo. Não gastar mais do que ganha. Mas isso os bancos não querem, porque aí ninguém mais vai se endividar. E eu acredito até que os bancos pagariam os educadores para deseducar o resto, para que ninguém saiba cuidar do próprio dinheiro. Ou será que isso já acontece? Não sei, é só uma suposição. Pode ser alguma loucura minha. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, leia o livro Maquiavel Pedagogo, muito bom. Rapidinho, fácil, um conteúdo inteligentíssimo. No futuro talvez eu possa comentar mais minha visão sobre esse livro. Mas voltando aos tópicos da Agenda 2030. O segundo tópico é fome zero, que também está ligado à pobreza, já decorri bastante sobre o assunto. Número 3. Boa saúde e bem-estar, que na minha opinião, não sei se é de fato isso que o mercado vem proporcionando para nós. Eu vou deixar uma imagem com os maiores conglomerados de empresas do mundo para você ver com os próprios olhos se essas empresas que apoiam essa causa tão nobre de fato fazem o que dizem, Se fabricam alimentos saudáveis ou venenosos. A gente tem a empresa Coca-Cola no meio dessa causa, por exemplo, que eu acho muita hipocrisia. Ou eles vendem os seus produtos, ou eles promovem a saúde. Os dois não dá. Ponto 4. Inclusive, esse conglomerado, essas empresas todas, cresceram seguindo mais ou menos aquele método que eu disse antes.
do navegador lá, do cara do barco da Europa. Você paga absurdos no começo para poder controlar o mercado. Aí quando você controla, você põe o seu preço. Fácil. Pode olhar aí, essas empresas, cada uma domina uma área. A Unilever, por exemplo, é muito área de farmácia, sei lá, sabonete, desodorante, essas coisas assim. Coca-Cola é a área de bebidas. A PepsiCo tem a Pepsi, né? Mas tem muito salgadinho, Doritos, aquela porcariada toda é da PepsiCo, eles compraram tudo. Os caras realmente aprenderam com o passado. E no ponto 4 temos educação de qualidade. Não cai nesse papo. Leia o livro Maquiavel Pedagogo e você vai ver como essa agenda trabalha para deseducar as pessoas. Não tem nada de inteligente na agenda escolar que eles querem criar. Até a que já existe mesmo. Enfim, leia o livro e você vai entender. Tópico 5. Igualdade de gênero. Não existe. E tem mais 12 tópicos, totalizando 17. Eu não vou ficar aqui refutando um por um, chutando cachorro morto. Depois eu faço um vídeo só pra isso. Se você quiser saber o que é, pesquise no Google Agenda 2030. E disso tudo você vai perceber como os lunáticos querem transformar a humanidade. E eu até acredito que eles vão. Mas isso só vai ter efeito em quem se deixar levar. Você tem que aproveitar enquanto a janela está meio aberta, porque quanto mais o tempo passa, mais ela fecha. E sobre o seu dinheiro com prazo de validade, é capaz que no futuro você só tenha dele. Imagina, tudo que você tem você precisa gastar. Cara, pensando nisso, eu já fui atrás de entender o que é Bitcoin. Ele é um dinheiro paralelo, ninguém controla. Ele consegue me proteger dessa problemática toda. Se você se interessar nisso também, se inscreve aqui no canal que eu tô sempre comentando esse assunto. E dá uma acessada no link na descrição. Dito isso, eu vou nessa. Pô, tá tendo obra aqui atrás, não sei se deu pra ouvir nesse vídeo, mas eu não vou ficar cortando gravação não, cara. O barulho não para, eu também não posso parar com o canal. Dá o like.